Então, sejam muito bem-vindos à aula 4 de Química. Aproveita aí para te convidar para deixar o teu like, te inscreve no canal para fortalecer a comunidade, certo? Eu sempre quis falar isso. Bom, nossa aula 4 a gente vai discutir alguns conceitos sobre partículas, o que é um elemento químico, o que são isótopos, a gente vai ver também o conceito de massa atômica e lá no finalzinho da nossa aula a gente vai ver modelo de subníveis de energia. Belezinha? Então vamos começar aí o nosso primeiro conceito, que é o número atômico, tá? Que é representado pela letra Z. Tá? Então lembra lá do nosso átomo, tá? Que a gente tem um núcleo, tá? E lembra que o núcleo vai ter os prótons que possuem carga positiva. E em volta do núcleo ali vai ter as órbitas, né? Tu tá vendo aqui KLM, tá? Lá no final da aula existe um modelo de subníveis de energia que eu vou explicar o que seriam essas camadas aí. Beleza? Mas vamos se concentrar aqui num primeiro momento no que é o número atômico. Tá? Então, o número atômico é o número de prótons nos núcleos dos átomos. Belezinha? Aí tu me pergunta, tá, mas o número, para que serve esse número atômico? Ele é importante, ele não é? E eu vou dizer o seguinte, que ele é extremamente importante, tá? Em termos científicos, digamos assim, o número atômico de um átomo, ou seja, quantos prótons tem no átomo, é como se fosse a digital desse átomo, beleza? E em termos assim mais, digamos assim, mais poéticos, tá? O número atômico ele vai revelar a intimidade desse átomo, a essência dele. Tranquilinho? Então, olha aí, cara, como química também é poesia, certo? Vamos para o nosso próximo conceito, que é o conceito de elemento químico, tá? Então, o conceito de elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Isso vai ocorrer porque um átomo ele pode ter o mesmo número de prótons, só que com número de massas diferentes. Que isso vai nos levar ao nosso próximo slide, que é o conceito de número de massa, tá? Então, como é que eu quantifico esse número de massa? Então, basicamente, o número de massa vai ser o Z, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons que tem no núcleo do átomo. Aí tu me pergunta o seguinte, tá, Diogo, o que é esse nêutron aí que tu nunca falou? Beleza, já te explico o que é essa nova partícula, o nêutron, tá? Então, o Rutherford e o Bohr, eles já suspeitavam que lá dentro do núcleo do átomo deviam existir essas partículas, tá? Essas partículas que foi descoberta depois com Chadwick, que são os nêutrons. Por que eles suspeitavam que existiam essas partículas? Porque imagina só, lá dentro do átomo, dentro do nosso núcleo, a gente vai ter só cargas positivas, certo? Então, a gente, lá da física, né, a gente tem que partículas com cargas com sinais iguais vão se repelir, certo? Então, os nêutrons, eles existem de forma para estabilizar essa tensão que é causada pela repulsão dos prótons entre si, beleza? Então, é basicamente isso. E o nêutron é uma partícula neutra, como o nome já diz, e a massa desse nêutron é semelhante à massa do próton, tá? Vou ressaltar aqui uma coisa que é bastante importante de entender. Dentro do átomo, a massa
do elétron é praticamente desprezível em relação à massa do próton e à massa do nêutron. Tranquilinho? Então, o que vai nos interessar em termos de massa dentro de um átomo são as massas dessas duas partículas, tá? Que é o próton e o nêutron. Belezinha? Ah, eu não vou conseguir parar de falar belezinha, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo conceito. Conceito de isótopos, tá? Então, os isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, só que com números de massas diferentes, beleza? Então, para ficar mais claro, peguei 3 exemplos aqui. Olha só, eu peguei o prótio, o deutério e o trítio, beleza? A gente viu que o número atômico é igual nos 3 casos, beleza? O número atômico, lembra lá, é o número de prótons do átomo, beleza? Então aqui a gente tem um próton, aqui a gente tem um próton, e aqui a gente tem um próton que caracteriza esses 3 átomos pertencentes ao elemento químico hidrogênio. Só que cada elemento químico tem lá os seus isótopos, beleza? Então a gente pode perceber que a diferença aqui é no número de massa, ou seja, no prótio a gente não vai ter nenhum nêutron. No deutério a gente vai ter um nêutron. E no trítio a gente vai ter 2 nêutrons. Belezinha? Então a gente vê que esses 3 caras aqui são os isótopos do elemento químico hidrogênio. Lá no conceito de massa atômica, a gente pode ver melhor assim, como que é feita assim, não é feita, mas como que é percebida assim a estabilidade de cada isótopo, tá? Como eu encontro mais facilmente na natureza cada isótopo, beleza? Mas isso aí é papo para outra hora. Depois disso, a gente tem os isóbaros, tá? Que são átomos que possuem o mesmo... Ah, outra coisa, esqueci, olha só. Os isótopos, anota aí que eu acho que é bem importante saber isso. Os isótopos, eles vão ter propriedades químicas iguais, só que vão ter diferentes propriedades físicas, tá? Então anota aí com carinho essa informação, tá? Em relação aos isótopos, beleza? Vamos para o que são isóbaros. Então, isóbaros basicamente são átomos que possuem o mesmo número de massa, só que com números atômicos diferentes. Então, a gente tem aqui ó, que o argônio ele tem um número de massa 40, o potássio, que é o K, tem o número de massa 40, e o cálcio tem um número de massa 40. E basicamente, eu sei que tu ficou meio perdido nessa nomenclatura, tá? De tabela periódica, mas fica tranquilo que na próxima aula a gente vai ver assim esses conceitos aí de tabela periódica e tudo mais, beleza? Então são átomos que têm o mesmo número de massa, mas não tem nada a ver em termos de propriedade um com o outro, tá? Então a gente tem aqui o argônio, que é um gás nobre, e 2 metais aqui, que é o potássio e o cálcio. Beleza? Então vamos para o nosso próximo slide. Olha só, nesse slide a gente vai ver a diferença entre um átomo e um íon, tá? Uma coisa que eu quero que fique bem clara, olha só, eu falo aqui, o átomo no estado fundamental ele é neutro, tá? O que isso quer dizer assim? Então imagina que um átomo ele tem 6 prótons, beleza? Se eu digo que um átomo tem 6 prótons e ele está no estado fundamental, eu vou ter que ter 6 elétrons para contrabalancear essa carga
positiva dos prótons, tá? Dos 6 prótons, para torná-lo neutro. Belezinha? Então, basicamente, é disso que se trata o átomo neutro. Tranquilinho? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, tá? Partindo de um pressuposto que o átomo é neutro e ele libera um elétron, ou seja, libera uma carga negativa, tu concorda que o número de cargas positivas vão ser maior do que o número de cargas negativas? Vão ser, né? Então, isso vai tornar o chamado íon positivo, tá? Que é o que a gente chama aí, que é o famigerado cátion, beleza? E é basicamente isso, é quando a gente tem um maior número de cargas positivas do que cargas negativas dentro do átomo. Tranquilinho? E aqui, no outro exemplo, a gente tem um átomo. Lembra lá que a gente tem um átomo no estado fundamental, e esse átomo tem o número de cargas positivas iguais ao número de cargas negativas, tranquilo? E quando eu recebo um elétron, quando eu recebo uma carga negativa, eu fico com mais cargas negativas do que cargas positivas e vai caracterizar um íon negativo, o famigerado ânion. Tranquilinho? Barbada, né? Então aqui eu botei um exemplinho aqui sobre uma reação química, tá? A gente tem o sódio mais, tá? Sódio mais, isso indica que o sódio perdeu um elétron. Tranquilinho? Estava lá no seu estado neutro. Ele perde um elétron e fica com mais cargas positivas do que cargas negativas e se torna um cátion, tá? E no cloro, esse menos aqui indica que o cloro recebeu um elétron, tá? Então, ele tinha lá um número de cargas positivas iguais ao número de cargas negativas. Ele recebe um elétron, que é uma carga negativa, e acaba ficando com mais cargas negativas do que cargas positivas e se torna um ânion. Tranquilinho? Vamos para o próximo slide. Então chegamos aí à massa atômica, tá? A URGS já cobrou bastante esse assunto aí, tem questão que é só sobre massa atômica, então acho importante a gente dar uma ênfase aqui. Então a massa atômica se trata da massa do átomo, certo? Então tu concorda que a massa do átomo é extremamente pequenininho, tranquilinho? E o padrão que a gente usa para medir essa massa do átomo é o U. E o U, né, a letrinha U, nada mais é do que 1/12 da massa atômica do carbono 12, tá? Esse é o padrão que nós utilizaremos para medir massas atômicas. Belezinha? Talvez tu tenha ficado um pouco perdido, mas assim, sempre quando a gente quer medir a massa de algo, nós utilizamos um padrão, tá? Por exemplo, a minha massa hoje é 70 quilos, tá? Então, o padrão que a gente usa para medir a minha massa é quilograma, certinho? Então, se eu pegar 70 pacotinhos ali de 1 quilograma, eu vou ter a minha massa. É claro que quando eu quiser medir massas de objetos menores, eu vou ter que usar padrões diferentes. Por exemplo, se eu quiser medir a massa de uma formiga, 1 quilograma não vai ser um padrão aí ideal para medir, tá? Tendo em vista que a massa de uma formiga está em torno aí de 1 a 200 miligramas, sabe? Então,
esse U aí vai ser o padrão que a gente vai utilizar para medir a massa de um átomo. E esse U aqui, olha o valor desse U. Esse U vai ser 1,66 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Então, assim, é mais leve do que pensamento cristão, segundo meu querido professor de química aí das antigas, certo? E aqui a gente tem um conceito de massa química associado à tabela periódica, tá? Então diz aí que a massa atômica de cada elemento químico é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais do elemento, multiplicada pela abundância em porcentagem em massa de cada isótopo, tá? Tu não entendeu nada, né? Mas tá tudo bem. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona esse conceito de massa atômica, tá? Então lá a gente pegou a tabela periódica, tá? Vou dar um spoiler aqui sobre a aula de tabela periódica, tá? A gente pegou lá, a gente viu, a gente vai ter esses símbolos aqui, esses números, basicamente. Varia muito dependendo de cada tabela periódica, mas essencialmente é isso. Então a gente vai ter a gente vai ter o número atômico, tá? Que é 6. A gente vai ter o símbolo, tá? C, que representa o elemento químico carbono, certo? E a gente vai ter esse número quebradinho, tá? Que vai ser o 12,01, que vai ser a massa atômica, certo? Então, como é que a gente chega nesse número, nesse 12,01, tá? Então, olha só, deu umas barulheiras aqui. Então, como é que a gente chega nesse número? Tá. Os isótopos do carbono, a gente vai ter dois basicamente, tá? Que vai ser o carbono 12, que ele vai ter uma abundância em massa, né, no planeta, né, de 99%, certo? Ou seja, ele vai ser o carbono 12 ele vai ser muito estável, vou ter muita facilidade para encontrar ele na natureza. Tranquilinho? E o carbono 13 a gente vai ter aquele 1%, certo? Ou seja, ele vai ter, vai ter pouca abundância na natureza, só 1%. Tranquilinho? Vamos ver como é que a gente calcula a massa atômica. Então, basicamente é assim, a gente vai fazer uma média ponderada das massas, levando em consideração a abundância desses dois carbonos, o carbono 12 e o carbono 13. Beleza? Então, o carbono 12, ó, ele tem 99% de abundância. Faço essa multiplicação aqui, tá? E depois somo com a massa do carbono, que é o número de massa, né? O número de massa do carbono 13 vezes a abundância dele na natureza, que é 1%. E soma esses dois números, e eu chego no 12,1. Repara que o 12,1 ele está muito mais próximo do valor 12, que é o carbono 12, tá? E que é o carbono que é mais estável na natureza, certo? Então é basicamente isso. Se eu tivesse, como por exemplo aqui, ó, 50% de carbono 12 e 50% de carbono 13, a gente teria um valor aqui intermediário, tá? Entre 12 e 13, certo? A gente teria um valor aqui 12,5, tá? Porque a abundância relativa entre os dois carbonos é igual, tá? É metade para cada um, certo? Então é isso, chegamos ao modelo de subnível de energia, certo? Em que a gente vai ter o nosso átomo e as órbitas em volta do nosso átomo, certo? Só que em cada camada
a gente vai ter um número, assim, um número finito, um número limite de elétrons que vão poder preencher essas camadas, tranquilinho? Então, na camada 1, a gente vai ter o número máximo de elétrons, vai ser 2. Tá? Na camada L, que é a segunda camada, a gente vai ter um número 8 de elétrons, vai ser o máximo de elétrons que vão poder preencher essa camada. Na camada M18, na camada N32, na camada O32, na P18 e na Q8. Belezinha? Isso por quê? Por que que ocorre isso? Porque os níveis, ou seja, as camadas, elas têm subníveis, certo? A gente vai ter subníveis associados a essa camada. Então, a gente vai ter 4 tipos de subníveis, tá? O subnível S, que vai alocar aí o número máximo de 2 elétrons, o subnível P, 6 elétrons, subnível D vai alocar 10 elétrons, F vai alocar 14 elétrons, certo? Então, na primeira camada, a gente vai ter só um subnível S, certo? E é por isso que a camada K só pode alocar 2 elétrons, certo? Repara aqui que a gente tem um 1, que é o número da camada, que é a primeira camada, camada K. O S é o subnível e o 2 é o número de elétrons associado a esse subnível. Tranquilinho? Na camada L, olha só, a gente vai ter 2 subníveis, tá? A gente vai ter o subnível S e o subnível P, tá? Então, a gente vai ter o subnível S alocando aí, tendo 2 elétrons associados, e o subnível P associando aí 6 elétrons, tranquilinho? Quando a gente soma 2 mais 6, dá o número máximo de elétrons que a camada L pode abrigar, pode alocar. Tá? E assim por diante, ó, na terceira camada a gente vai ter 3 subníveis, tá? O S, o P e o D. Tá? Então, o número máximo do S, o número máximo de elétrons que o S pode alocar é 2, tá? O subnível P, 6, o subnível D, 10, somando todos esses subníveis, vai dar 18 elétrons e assim por diante, tá? Quarta camada N, 32 elétrons, camada O, 32, e assim por diante, certo? Mas para fazer essa distribuição dos elétrons ao longo das camadas, a gente tem que respeitar a ordem crescente de energia dos subníveis do átomo, tá? Beleza? Então, uma ferramenta que a gente utiliza para fazer essa distribuição eletrônica é o diagrama de Pauling, tá? Então, a gente vai ter lá 7 camadas, certo? A gente vai ter os subníveis associados a cada camada, e o diagrama do Linus Pauling vai seguir essa flechinha aqui, certo? Em que o primeiro subnível, o que tem menos energia, vai ser o subnível 1s2, depois vai ser o 2s2, depois vai ser o 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4pc e assim por diante, tá? A gente vai fazendo assim essa distribuição de elétrons. Beleza? Eu sei que é bem complicado, sei que é difícil esse diagrama de Linus Pauling, tá? Mas, olha, talvez uma dica seja, eu acho que se a gente conseguir desenhar, tipo, fazer a distribuição assim, ó, tipo, escrever 1s2, 2s, tipo, tudo isso aqui, sabe? Fazer as flechinhas depois é tranquilo, certo? Mas eu realmente eu entendo que
decorar isso tudo aqui não é fácil, tá? Mas vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem tranquilo para ver como a gente faz a distribuição eletrônica aí, tá? Então eu peguei um átomo de sódio, tá? E tu vai ver lá na tabela periódica que o número atômico do sódio é igual a 11, certo? Lembra lá, né? Quando a gente tem um átomo, não tem nenhum sinalzinho de mais aqui, né? Então eu posso dizer que é um átomo neutro, tá? Então se ele tem 11 prótons, ele tem que ter 11 elétrons. Tranquilinho? Então a gente vai ver aqui, ó, de acordo com o diagrama do Linus Pauling, a gente vai ter um S2, tá? Um S2, depois 2S2, ó, 2S2, vai contando a quantidade de elétrons, tá? Eu tenho que preencher 11 elétrons é o número, é o número de elétrons que o sódio tem, certo? Então faço 2S2, depois 2P6 e depois 3S1, certo? Porque são 11 elétrons. Tranquilinho? Então aqui ó, no 1s2 eu tenho 2 elétrons, no 2s2 4 elétrons, nos 2p6 somei mais 6 elétrons, portanto 10 elétrons, e no 3s1 um elétron fechando os 12 elétrons do átomo de sódio. Belezinha? Eu sei que é complicado essa parte, tá? E aqui a gente tem ó, em ordem energética, né, ordem crescente energética, a gente vai ter esse subnível aqui do sódio com 3s1, o subnível mais energético e que também quiser anotar aí, a camada de valência, tá? A última camada, certo? Que isso aí vocês vão ver com mais detalhe lá na aula de ligações químicas. Tranquilinho? Vamos fazer outro exemplinho aqui bem rápido, tá? Que eu quero dar uma ênfase numa coisa aqui, certo? Olha só, então a gente pegou lá o titânio, tá? E o titânio, o número atômico dele é 22, tá? Ou seja, ele tem 22 prótons, então quer dizer que ele tem 22 elétrons. Beleza. Vamos fazer essa distribuição aqui. Então, primeiro, 1s2, aqui, né? Depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2, depois 3p6, depois 4s2, depois 3d2, certo? E aí deu os 22 elétrons, tá? 2 elétrons mais 2s2 aqui, 4, 10, 12, 12 mais 6, 18, 20, 22, tá? Aqui eu quero fazer uma pequena observação que a gente vai ter o subnível mais energético, o 3D2, certo? E a camada de valência, lembra que é sempre mais externa, ela sempre vai ser mais externa. Então, portanto, a camada de valência vai ser esse 4S2 aqui. Certinho? Eu acho que é isso. Muito obrigado pela disposição aí. Eu sei que essa aula aí de subníveis é um pouquinho mais complicada. E basicamente é isso. Qualquer dúvida pode chegar para conversar comigo no WhatsApp, via Facebook, via e-mail. E que eu tô à disposição aí, tá? E não esquece de dar a curtida aí no canal, te inscreve no canal aí para fortalecer a comunidade, certo? Feitoria aí, abraço.